O próximo tema que a gente vai tratar, a gente até deu alguns spoilers aqui, é Genderless e Second Hand, movimentos e seus impactos no mercado de luxo. E falando um pouquinho que muitos movimentos vêm impactando realmente diretamente as marcas, e dois deles que estão aí sobressaindo como consequência dos consumidores das gerações Z e A, e que representam uma ruptura, a Cris já falou aqui, uma ruptura nos conceitos e nas visões que os empresários não estão, aí até entre aspas, acostumados, né, a gente colocou aqui. E na próxima apresentação, então, nós vamos mostrar aqui alguns cases inspiradores e como é que esses temas estão sendo endereçados em diferentes segmentos, em especial no universo do luxo, que a gente até também já começou a falar sobre isso. E como é que tudo isso vai auxiliar vocês, varejistas, a compreender, então, de uma forma mais adequada quais são as oportunidades para os seus negócios. E nós vamos ter também, na sequência, ainda nessa apresentação, a participação especial de uma convidada, Geração Z, que vai compartilhar a visão dela sobre esses temas. Afinal, a gente sabe que nada melhor do que ouvir da própria fonte esse conceito, toda essa experiência. Então, a gente vai receber aqui também uma convidada, logo mais, que é a Marina Duarte. E já agradecer antecipadamente também por ela ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. E para quem não estava desde o início, eu só vou aqui reler. Tem um breve currículo da Cris. A Cris Duarte é sócia fundadora no Ponto Marcas, pós-graduada pela ESPM, com especialização em Harvard, nos Estados Unidos. Tem 25 anos de carreira na área de construção de marca e marketing, atuou em diferentes segmentos de mercado e, em suas posições, teve a oportunidade de desenvolver estratégias de expansão, gerenciar portfólio de marcas, liderar serviço de atendimento ao cliente e desenvolver estratégias de relacionamento com o cliente. Ao final de 2005, ela juntou-se à MCF Consultoria e Conhecimento, uma empresa referência na gestão do luxo, onde ficou por 12 anos. E vocês já perceberam, a Cris é uma profissional curiosa, de uma mente inquietante, que sempre busca inovações, está sempre presente também em eventos internacionais, como a gente citou aqui, NRF, Web Summit, Hacktown, SXSW, entre outros tantos eventos. Então, Cris, já deu aquele respiro, podemos continuar aqui. Agora, então, é com você. Bom trabalho. Então, por favor, coloquem os fones. A gente vai passar a palestra silenciosa. Vamos lá, Cris. Bom trabalho. Obrigada. Oi, gente. Muito prazer. Tudo bom? Gente, vocês não enjoaram de mim mesmo? Adorei que vocês ficaram. Adorei, adorei, adorei. Bom, acho que a maior parte estava aqui, mas para quem não estava, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Uma delícia continuar nosso papo, então, para a gente aprofundar o que a gente falou, né? Acho que não vai ficar nada aqui na frente de vocês. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre... A gente falou de NRF, a gente falou dos movimentos que aconteceram e foram falados lá, alguns. E aí, dois deles, o pessoal pediu para trazer determinado esses, que é Genderless e Second Hand. Second Hand teve vários painéis sobre isso, e Genderless foi algo que eu mesmo coloquei para vocês, eu estava impactada e eu queria muito poder discutir sobre isso. Então, o que a gente vai falar? Primeiro de tudo, eu acho que eu vou puxar só essa cadeira para cá um pouquinho, para não ficar na frente da tela. Tá? Depois eu devolvo ela ali. Está na frente de vocês isso aqui muito? Então, tá bom. Então, primeiro de tudo, eu adoro falar, vocês já sabem isso de mim, além de saber de novo o meu perfil, né? Porque ela teve que falar de novo, dessa curiosidade, mas eu adoro falar de movimentos de mercado, de verdade eu gosto, né? Porque é isso que a gente faz na consultoria que a gente tem hoje, que é provocar as marcas para que elas continuem relevantes. Então, isso que a gente está fazendo aqui, desse papo que desconforta, que deixa a gente sem, sabe, na camisa que não está dando certo, é isso que a gente faz para viver. Então, assim, é muito bom poder provocar essas discussões, tá? Então, aqui eu vou fazer um convite, que eu não fiz na primeira, que era a gente abrir a nossa cabeça um pouquinho, para que a gente consiga enxergar a oportunidade. Porque, às vezes, a gente vai olhar pelo olhar, de novo, né, do julgamento, do meu repertório. Então, esse é meu convite aqui, para que a gente possa avançar, tá bom?
O que a gente olha, quando eu vou em todos esses festivais, né, que ela falou, e a gente vai mesmo, e eu gosto, cada um eu vou vendo o que está acontecendo, qual é o movimento, o que está acontecendo ao redor. Porque, na verdade, ao nosso redor, a gente não é o dono do mundo. A gente, às vezes, acha que a nossa marca é a melhor, é tudo, né? Tudo gira em torno da gente. Não gira. O que acontece é que existe um movimento de mercado de muitas coisas que vão acontecendo, seja ele da arte, propósito, sustentabilidade, ESG. Tem várias coisas que estão ao nosso redor acontecendo todo santo dia. E o que é o ponto é que a nossa marca, a nossa empresa, ela precisa olhar para tudo isso, porque senão ela perde o bonde. Ela está lá parada só em um pedaço e o mundo está aqui, ó. Falando de games, falando de arte, falando de sustentabilidade, e eu estou lá dentro, só no meu dia a dia, me preocupando com estoque, com vendedor, sabe? E não estou olhando para o que está acontecendo aqui fora. E aí, às vezes, fala assim, por que tal marca conseguiu e eu não? Talvez porque ele se abriu um pouco mais. Não existe verdade absoluta, tá bom? Não existe mais. Cada caso é um caso, cada movimento é um movimento, né? A gente não tem padronização mais, como ela mesma falou, para nada. Então, olhando para aqui, a gente vai falar então de dois grandes movimentos, second hand e genderless. Alguns dados, então, que eu vou trazer para vocês, acho que isso fica gravado, então não se preocupe de anotar, porque são números, mas é para a gente ter uma dimensão. Está dito aqui que até 2026 a expectativa de second hand mais do que dobra e mais um tanto. Então, é um movimento que ele está aí para ficar. Ele não vai embora. A gente tem operações e operações trabalhando sobre isso. E desde o começo de 2021, ou seja, desde o começo lá do segundo ano da pandemia, quase 7 mil operações foram abertas para a venda de second hand. Então, tem muita oportunidade acontecendo aqui, né, nesse assunto. Aqui a gente está falando de tudo, tá? Então, estou falando de moda, estou falando de acessórios, estou falando da joia, está tudo aqui dentro, tá? O número representa tudo. Depois a gente fala um pouco mais. Só que, gente, isso tem um motivo. Não é assim, alguém acordou, vou fazer second hand. Cara, a indústria da moda é uma das piores para o planeta. Piores. Então, aqui tem alguns números que mostram como é ruim essa indústria, em todos os aspectos. A gente não está falando que a gente tem gerações de sustentabilidade, a gente não está vendo que a gente precisa cuidar do planeta, a gente não está discutindo temas que daqui a pouco a gente não vai estar aqui para comer. Então, assim, isso tem um motivo, né? É um movimento que ele está muito mais embasado em outras necessidades que a sociedade precisa hoje. E aí a gente tem, sim, a questão das gerações, que pensam diferente. Eu lembro, quando eu era nova, se alguém falasse assim, era brechó. E eu tinha um mega preconceito. Porque assim, eu não preciso, eu posso comprar novo. Era assim que a gente pensava, eu posso. Só usava o brechó quem não tinha dinheiro para comprar. Foi assim que a gente foi educado. Então, imagina a gente quebrar isso e falar, não, agora eu vou usar. Então, a gente aprende. Compensação, a geração que vem, tudo empresta, né? Vou numa festa. Você quer um vestido? Não, peguei da amiga. Eu falei, mas não quer um novo? Eu não vou usar depois. Eu falei, gente, mas eu queria sempre um novo. Tipo lápis de cor, né? Eu sempre quero uma caixa nova do lápis de cor. Cara, eu não preciso disso. Então, a gente tem aqui uma mentalidade muito mais sustentável. E aí, eles, sim, são multifuncionais. Eles usam as coisas para várias situações. São minimalistas. E a gente tem uma série de coisas, desde upcycling e outros comportamentos que são novos e vieram nessa geração. E aí, quando a gente olha sobre a visão de crescimento e expectativa entre fast fashion e second hand, é bem interessante. Em 2018, a gente tinha 21 bilhões de venda em fast fashion e 9 em second hand. Quando a gente vem na expectativa, ainda em 2020, que já aconteceu, veja que cresceu, né? 21 para 35 cresceu, mas 9 para 24 bateu muito mais. Agora vem aqui o último número. Lá em 28 a gente muda a equação. Agora quer que tire a cadeira da frente? Eu sabia. Eu só não contei para vocês antes. Pronto. Deu agora. Entendem? Então, assim, como é que a gente vai questionar isso? É um business, é um negócio e ele vai virar. Por isso, na NRF desse ano, a gente teve tanta palestra sobre segunda mão, sobre essa venda que vem.
E aí, quando a gente olha as tendências, tem muita informação boa disponível no mercado. Todo ano, a Euromonitor disponibiliza gratuitamente os 10 comportamentos do consumidor para o ano em questão, né, que sai em janeiro. O que são esses comportamentos? É o que dita, se você tirar uma carona, né, falar assim, ó, o cliente está direcionado para esse lugar, para esse lugar e para esse lugar. Se você aproveitar essa carona, você tem chance de conseguir performar melhor. Por exemplo, sustentabilidade, por exemplo, na época que a gente queria na pandemia morar no interior, coisas assim, são movimentos assim. Esse ano tem um movimento que se chama ecoeconômicos. É ruim até de falar, né, gente? O que eles são? Eles são aqueles que eles cortam o que não funciona, eles economizam. E aí, esse comportamento está dizendo que ele tem uma disposição de comprar 34% dos respondentes dizendo que vão comprar a segunda mão. É um terço. Um terço das pessoas estão dizendo que tá bom, eu vou comprar. Então, a sociedade está mobilizada para isso. Então, a gente tem que abrir lá a nossa cabeça para entender que já chegou. Eu não estou falando de algo que vai acontecer. E aí, aqui fala que 52 milhões de pessoas venderam itens. Venderam na second hand. Só que eu tenho 36 milhões que compraram pela primeira vez. Então, assim, tem gente que está arriscando agora, tem gente que já tem essa fluência, mas tem outras pessoas que estão arriscando a passar a comprar a segunda mão. E aí tem um ponto importante para a gente aqui, que é do mercado diferenciado de joias, que é a aderência de consumidor à peça usada no mercado de luxo. Então, lá na NRF, muitas das palestras eram voltadas do mercado de luxo, porque a gente vê valor numa bolsa, numa roupa, num sapato. Tem lojas incríveis voltadas para esse segmento. Então, são esses números que vão colocando para a gente o que acontece. E aí, aqui, em particular, numa pesquisa que é aqui da BCG, falando que, para joias e relógios, se você, dentro da sua operação, coloca um second hand, isso não prejudica a venda do novo que você tem. Entende? Você agrega. Então, se alguém tem medo de arriscar, medo de colocar isso, a gente tem que revisitar, porque as marcas de luxo já aderiram. Elas têm a second hand dentro da sua própria operação já. Não. Então, a gente precisa abrir. E aí eles falam que os compradores de luxo, eles estão 2 vezes mais propensos a entender que um produto de segunda mão é vintage. Ele não é velho, não é passado, não, ele muda, ele ganha um valor. Então, a gente está dialogando com o cliente certo, porque o nosso cliente é um cliente que entende o valor. Ou a gente, pelo menos, tem que tentar, né, Gustavo, fazer ele entender. E aí a gente tem muitos cases de segunda mão. Aqui são alguns internacionais. Em particular, a The Real Real, ela tem lojas grandes hoje. Agora, você imagina, sempre que eu vou numa loja deles, eu me pergunto, como que você gerencia o estoque de único? Tudo que tem naquela loja é único. Tudo. Porque eu não tenho 2 bolsas iguais, eu não tenho uma grade de sapato, eu não tenho a jaqueta tudo igual. Eu não tenho. Eu tenho infinidade de araras de peças únicas. Aí a gente fica mal de controlar um estoque, né? Falar, meu estoque está difícil. Gente, e a The Real Real, então, que tem unidade? Tudo é único. Eu gostei dessa blusa. Tem 42? Não, amiga, só tem esse 32 aqui. Se quiser, esse. Se não entrar, não tem jeito. Entende? Olha como o mindset, quando você olha para a operação, é diferente. Então, a gente tem que entender que tem uma demanda. E aqui no Brasil, a gente tem muitas operações já, que eu acredito que vocês já acompanhem, já olhem. Então, a gente já movimentou, né? Com cases bem interessantes, marcas muito importantes. Tá? Eu só deixei isso aqui, depois vocês vão mexer. Só que aí, qual é o ponto? Agora, a gente tem os malls, né? Então, o próprio shopping center, que traz aqui uma área de second hand no shopping. Então, assim, por que eu vou deixar para a marca? Por que eu vou deixar para um terceiro? Deixa eu trazer aqui para dentro, porque isso me gera conexão, isso me gera relacionamento, eu vou entender que o meu cliente, foi a pergunta que o Gustavo fez, como eu faço para gerar valor e me aproximar? Dessa forma, eu vou arriscando situações, eu vou avançando. E aí você vê que o Shopping Cidade Jardim conhece muito bem um cliente alta renda, então ele não chama de second hand, chama de vintage. Então, você vai adequando também a sua linguagem para poder dialogar com esse cliente, né? E aqui a gente fala
tem alguns números que vieram da joalheria, que é do Global Data, dizendo que a gente já estima que é 24 bilhões em 2019, chegando a 51 em 25. Então, o mercado de vocês está dado, está aí também, está na mesma conta. Então, qual é a pergunta? Eu vou querer manter só o meu novo ou eu vou querer tirar um pedacinho desse número que tem aqui? A gente não tem resposta. Acho que o ponto principal aqui que eu trago para vocês de reflexão é não tem uma verdade, ok? Se alguém falar, a Cris Duarte falou que eu tenho que ter uma área de venda de second hand, eu vou dizer para você que eu não falei, porque a gente tem que testar. Então, assim, testar eu falei. Então, começa, entende, vê qual é a peça, vê qual é o cliente. Talvez não é para todo mundo, é para um grupo de clientes. Então, assim, a gente tem que se manter aberto, que esse foi o convite que eu fiz. Tente de alguma forma. Porque a gente é muito bom, depois você fala, deu errado, eu fiz, e aí não faz nunca mais, né? Então, assim, não trabalhamos com isso mais, sabe? E aí, qual é o ponto aqui? Na categoria de hard luxury, que são as peças mais icônicas, né, e de maior valor agregado, 75% das vendas podem ser já em segunda mão. Aqui, ó, a gente tem 75% da venda está em relógio e 25% está em joalheria, do total. Então, a gente tem não sei qual de vocês trabalham também com a área de relógio, tem aí uma oportunidade gigantesca para esse lugar. E aí tem uma coisa bem legal, que eu tenho, isso aqui é mercado americano, tá, gente? Então, não necessariamente vai funcionar para a gente, mas eu tenho aqui, ó, 55% acontecendo no offline. Então, assim, estou indo lá na loja, eu estou vendo isso acontecer. Estou em contato. E aí, muito interessante, voltando aqui para essa área também da relojaria, que não é novidade para ninguém, é muito mais masculino do que feminino. Então, a gente tem aqui 62% dos consumidores de item de segunda mão, eles consomem, sendo 55% homens jovens, porque o relógio dita isso, né? Então, é basicamente por esse lugar, tá? E aí tem uma coisa bem interessante que eu acho que pode ser uma dúvida para vocês e para mim sempre foi. Eu quero saber a procedência. Então, as pessoas dizem, 70% das pessoas dizem que querem comprar da própria marca. Eu adoraria comprar minha bolsa revisitada da Vuitton, da Gucci, da Chanel, tudo diretamente. Mas por que isso? Porque 74% deles querem que seja validado que o que eu estou comprando é verdadeiro. Porque esse é o desafio. Quando a gente compra na loja zerado, novo, eu tenho certeza que aquele produto é aquilo. Quando ele sai, não necessariamente. Então, esse é um grande desafio das marcas, né, que trabalham com a revenda. E aí tem um case que eu encontrei, vou deixar aqui para vocês, que é uma marca de 63 anos, que faz esse trabalho, que ela era de consertar, ela fazia uma outro tipo de serviço, e ela vem, então, se colocando nesse mercado. E aí eu acho que tem uma outra coisa que aconteceu agora essa semana, que é as marcas de luxo estão abrindo os seus ateliês, os seus archives, que a gente chama. E aí a gente teve essa semana a questão do vestido da Anitta. Para quem viu, é um vestido Versace, e ele foi de um desfile de 2003. Então, ele não é novo. Está vendo como a gente passa a mensagem? Tem modelos que fazem isso. E isso é, de novo, um resgate de uma operação. Então, a gente tem marcas trazendo o vintage, que é o caso de Volt Gucci, que lançou isso. E você vê que a linguagem é totalmente old fashion, old school. Não necessariamente ela é totalmente second hand, mas é muito vintage isso. E aí a gente tem as marcas abrindo os seus baús, como Valentino Vintage, abrindo uma loja para trazer essas coleções, aquilo que está lá nos arquivos, que não foi vendido e que pode ter uma nova vida, né? Eu falo que a gente devolve prestígio para aquilo que, de alguma forma, está esquecido, né? Então, o movimento ele é real. Agora, essa mensagem, essa informação eu soube ontem e eu amei porque eu vim aqui hoje. Porque, na verdade, o lance é, a geração X está comprando 35 mais em second hand. O Y, 33. Eu estou comprando mais ainda. A Z, 44. Mas olha o baby boomer. 56%. Quem está comprando, quem começou a se arriscar nesse lugar, é a galera mais velha.
E eu falei, gente, a gente não sabe nada. Entende por que eu falo que a gente tem que olhar o consumidor por outra ótica? Eu nunca diria isso. E isso foi um número que veio da WD, lá da NRF, de uma palestra que eu não tinha visto, e ontem eu assisti palestras de outras pessoas e ele trouxe isso. Então, definitivamente, a gente só sabe que nada sabe, né? Só sei que nada sei. Por isso, a gente tem que olhar muito bem os nossos dados. Olhar para dentro de casa, olhar meus clientes, conhecer. Pode ser que esse meu cliente está lá dentro e eu não estou vendo ele. E poderia fazer um trabalho para mim. Ok? Estamos bem de segunda mão? Deu para entender? Deu um pano de fundo? A gente pode partir para o passo 2? Muito bem. Estou de olho no nosso timing aqui. Bom, a parte do genderless, como eu falei para vocês, ele me impactou bastante naquela palestra que eu assisti, porque ela falou muitas vezes sobre essa questão do sem gênero. E aí eu voltei e eu fui refletir sobre isso. Eu fui conversar com pessoas, eu fui ser curiosa, porque não tem nada melhor do que você aprofundar algo que você está incomodado ou desconfortável por N razão, ou seja, te gera curiosidade, né? E aí eu fiquei pensando, e isso aqui é um pensamento totalmente meu mesmo, que isso não é novo. Porque se a gente começa a pensar, lembra quando eu falava assim, menino veste azul e menina veste rosa? Em algum momento alguém se rebelou e falou, eu quero usar rosa e eu sou menino. Então bota verde, bota laranja. A gente dava um jeito na roupa da criança para não botar outra cor. Então assim, cara, eu lembro dessa discussão. Por que menina não pode usar rosa e menina não pode usar azul? A menina podia usar azul, mas a menina não podia usar rosa. Eu não podia estar com essa camisa hoje, entende? Ia ser mal interpretado. Então, assim, era isso. Então, já era assim. A gente passou por isso. E aí, depois eu lembro que na área da moda, eu não sei se vocês vão lembrar dos modelos andrógenos, que a gente olhava as campanhas. Isso deve ter quase uma década. Quando a gente olhava a campanha e não sabia. Não sabia. De verdade, você não sabia se era... Não sei nem como a gente fala, porque eu não posso por gênero. A gente vai aprender isso daqui a pouco. Mas, enfim, a gente estava desafiando vários padrões aqui sobre isso. E o mercado da moda trouxe isso, porque a moda sempre traz, né, um desconforto daquilo que a gente está vivendo na sociedade. Então, na verdade, o que a gente está vendo agora, na verdade, é só um caminho. É só um caminho. Não tem nessa disrupção, essa coisa que a gente está olhando. E aí a gente tem mesmo hoje uma questão do sem gênero, olhando para essa geração que está aí, que dialoga diferente. Assim como um dia dialogou ali, como um dia a gente dialogou ali. Então, assim, eu acho que quando a gente olha por esse prisma, a gente entende que é só mesmo um caminho natural de uma discussão e de uma evolução. E aí eu trouxe algumas questões de como as marcas, então, estão respondendo a esse movimento. Então, essa é uma coleção de Gucci que chama Timeless Love. Okay? E aí eles desenvolveram essa coleção, tem os detalhes, então ela é bem grande, ela tem ouro amarelo, ouro branco e ouro rosa. E aí ela tem braceletes, anéis. Então, tentei trazer coisas que dialogam mais fácil com a gente aqui, para entender como isso desdobra. E um pouco também do layout, do design, da comunicação. Então, essa é bem recente, ó, a gente está falando isso aqui de 21, tá? Então ela não é tão antiga. Essa foi a comunicação que eles colocaram. E aí, quando a gente olha as peças, esse é um pouco do caminho das peças, né? do design, do layout, que é essa neutralidade que eles colocam. Tá? Sempre vocês vão ter também alguns links embaixo que dá para olhar um pouco mais, tá bom? Vamos lá. E aí a gente tem aqui Gucci com a MX, então o que ele fala? O que Gucci fala quando cria a MX? Que eles pretendem desconstruir binários pré-concebidos e questionar o conceito. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, sobre questionar conceito. Lembra que eu falei do questão, você tentou quebrar a parede? Eu nem tentei quebrar a parede, porque a minha mãe falava que eu não podia responder para ela, porque não era educado responder para a sua mãe. Então, eu não podia perguntar, né? Não é assim hoje mais. As crianças já nascem perguntando, já nascem, né, com a liberdade de se expor. Né? Então, aqui foi isso que ele fala, então, celebrando a autoexpressão em nome da igualdade de gênero, e assim ele apresenta. Então, para vocês verem um pouquinho de como é a linguagem, né, da moda, e aí a gente vem com acessórios aqui já. Né? Então, eu tenho esse composto, que é um misturado para eles sobre essa coleção. Tá? Então, eu tentei trazer para vocês olharem também um pouco do design, que é o que a gente estava falando. Design é um valor para dentro do mercado que a gente está, no mercado da premiumização. Beleza?
Tudo bem. A Adidas lançou uma loja em Londres que ela chama de gênero neutro. Então, a arquitetura dela está ali, ela está focando no Originals, aí o 18 a 24 anos, que a gente estava falando da box 18 a 24, né? E eles estão olhando isso pelo olhar da inclusão e da sustentabilidade. E nessa loja em particular, eles têm alguns produtos que são exclusivos, ou seja, ele trabalha isso, que também é um ponto, trabalhar a exclusividade por loja, tem algumas coisas bem interessantes, tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente começou no mercado de luxo, em que mercado de luxo sempre antecipa movimento. Quando a gente olha para eles, a gente é curioso de acompanhar. Quando a gente é curioso de acompanhar, a gente sempre vai aprender muito bem. Por quê? Eu lembro quando a primeira bolsa de Vuitton grafitada aconteceu, eu falei, gente, quem foi o louco que grafitou essa bolsa? Eu falei, gente, prende a pessoa, né? Há 20 anos atrás. E no fim era incrível. Porque era toda a arte urbana que estava chegando na comunicação, numa outra linguagem, com público jovem, e eu estava totalmente fora desse movimento. Então, aqui a gente começou pelas marcas de luxo, que vocês viram as coleções, o capital intelectual, o investimento que está acontecendo, e aí a gente está descendo na massa. A Adidas é massa, tudo bem, é bonito, tem um valor agregado, é premium, tá, mas não é luxo mais, ok? Cheguei na massa já. Então, o movimento já desceu, né? E aí a gente tem essa marca, que é uma marca que traz para as passarelas, eu adorei a forma como escreve, tá vendo? Eu fui aprendendo muito para conversar com vocês aqui, tá? É uma marca, em 2003, ela é nova, mas ela fala que ela reinterpreta de forma bem construída as peças de códigos familiares com vestimentas tradicionais e cisgêneras. Eu tive que aprender o que era cis, porque para mim eu teve que procurar, né? Ou seja, cis é quem está bem com o seu gênero, né? Então, assim, e aí eu transito para uma moda neutra, ok? Então, eu vou lá, me usufruo daquela linguagem nossa tradicional, de roupa masculina e feminina, e transformo num tudão e viro neutro. Tá? Basicamente é isso que eles fazem. E a gente aprende, sabe? Então, essa questão, de novo, né, com uma forma de moda que veio da necessidade pessoal da reflexão do gênero. Vamos voltar aqui, porque eu queria que vocês olhassem de novo uma coisa que ele fala. Eu estou questionando os conceitos. Questionando. Essa é a razão dessa marca acontecer. E aí, quando eu venho para cá, ele me fala que ele está, de novo, revisitando, né? Aqui. Essa questão de uma necessidade pessoal da reflexão do gênero. Vocês percebem na linguagem? A linguagem é da marca. Eu não estou só reescrevendo, não. Eu estou trazendo como a marca está falando. Então, esse questionamento, esse lugar dessa inquietude, ela está em todos os lugares. E é por isso que essas marcas acontecem. É por isso que elas testam. É por isso que elas arriscam. Porque elas estão ali na fricção, entende? Ela está ali na ebulição, entendendo o que está acontecendo. E ela tem que dar vazão e dar voz para isso. Ajudar, pelo menos. E aí a gente tem a Pleasing, para quem gosta de Harry Styles, essa é a marca dele. Então, ele lançou uma marca sem gênero. O primeiro item dele aqui é um esmalte, porque ele gostava de pintar, ele gostou do esmalte, ele queria usar esmalte. Então, a coleção dele é de skincare, beauty care, e ele começou com esse produto dessa linha sem gênero. Então, a gente tem muitas coisas acontecendo, e quando eu olho isso, eu falo, eu queria já fazer uma parceria, né? Como é que eu posso me aproximar da marca, fazer uma parceria, lançar uma collab? Respondendo a sua outra pergunta, uma collab é uma boa também. Tá? E, assim, e olha a linguagem, né? Parece um pouco de Gucci, aquela mistura de informação e tudo mais que a gente tem. Ok? Então, agora... imbuído de Harry Styles, porque a gente viu a marca dele, e a gente olha essa capa com esse monte de brinco, que eu adoraria que fosse da minha marca, né, para quem está aqui, porque eles usam acessórios, ok? Eu vou convidar uma pessoa, e aí eu vou explicar por que eu vou convidar a Marina para vir aqui conversar com a gente. Uma das palestras que mais me impactou ano passado na NRF foi quando eu vi uma menina de 24 anos, numa entrevista, falando sobre o perfil dela e o que ela pensava. Então, assim, que ela jogava, que ela adoraria comprar roupa de marca, mas ela não tem dinheiro, né? Porque ela tinha 24 anos, ela era uma influenciadora, uma história incrível, mas ok. Ela falou, eu não tenho, eu adoraria, mas eu não tenho, né? Eu sou estudante, então eu não posso comprar isso. Aí ela falou, mas eu gastei $100 na skin do jogo.
Aí eu parei, né? Aí o entrevistador, que era old school, igual a gente, falou assim, mas tipo, ela não tem dinheiro para gastar, mas ela gastou $100 dentro do universo digital de uma roupa que não vai sair, certo? Para o físico. E aí ele falou assim, mas ela falou que porque a Paris Hilton é minha vizinha, e se eu encontrar com ela, eu preciso desse efeito glow. Ela pagou $100 por um efeito glow, tá? E eu lá sentadinha, ouvindo a palestra dela, e minha cabeça... Aí ela falou assim, é mesmo? É. Aí foi interessante. Ela falou assim, cara, e meu pai não entende por quê? O que eu pensei na hora? Nem eu, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Tipo, só que aí ela emendou. Mas ele não tem que entender, né? Porque não é para ele, é para mim. Enfim, eu voltei para minha casa e fiquei quieta, porque assim, eu sou jurássica. Eu quero entender por que ela gastou $100 no efeito glow, porque eu trabalho com marca e porque eu vou atender meus clientes para vender para ela. Então, assim, eu preciso entender o efeito glow dela. E eu só posso fazer isso sem preconceito, querendo aprender, tendo uma escuta ativa. Então, a partir dessa proposta, quando eu recebi o convite aqui, né, do IBGM, eles falaram, a gente gostaria que você falasse de 2 temas. Falei, quais são? Quase não gosto de falar, né? Second hand e genderless. Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir passar o que é. Então, eu falei, posso levar uma Gen Z para conversar? Às vezes deixam tudo. Pode, Cris. Então, é isso. Então, eu vou convidar aqui para vir conversar com vocês e comigo a Marina. Gente, essa Marina, bem-vinda, Marina. Ela é tímida, mas ela adorou. Eu amei quando ela aceitou esse convite. E aí eu vou fazer algumas perguntas para ela, para a gente ouvir um pouco daquilo que a gente estava conversando aqui, né? De uma maneira livre, leve. Então, eu vou começar pedindo para você falar um pouquinho de você. Quem você é, o que você faz, quantos anos você tem. Eu sou a Marina, eu tenho 18 anos, eu estudo psicologia, estou entrando no 2º ano agora. E acabei de tirar minha carta de motorista, acabei de começar a trabalhar. E é isso. Vou pegar minhas perguntinhas aqui, que eu tenho uma cola, que eu passei da cola aqui. Peraí. Para não perder, né, gente? Vamos lá. Mas acho que eu vou lembrando. A gente está falando sobre esse tema, né, do genderless aqui, e eu acho que ele acabou ganhando um pouco mais de relevância, ou as pessoas olharam para ele, como eu falei, parecia que era de tempos, mas as pessoas olharam agora. E aí, assim, qual é a sua percepção? Por que você acha que as pessoas resolveram olhar para esse tema agora, na sua geração? Eu acho que é um tema que vem, tipo, não é agora, tipo, ele vem crescendo há um tempo, ele só está ganhando mais visibilidade, mas eu acho que a minha geração e as que estão vindo, a gente se sente mais aberto e mais livre para se expressar e sair um pouco da casinha. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente está se sentindo mais à vontade para começar a quebrar um pouco. Dá para testar um pouco, né? Aí eu falei para ela o seguinte, gente, lembra que eu falei, eu não sei como é que eu chamo, porque tudo que a gente fala pode ser interpretado de forma equivocada. Então, eu pedi para a Má me explicar o que era a diferença entre a questão de gênero, escolha de gênero e atração. Muito bem. Então, temos uma diferença, né? Então, Marina pode explicar um pouquinho para a gente. Gênero é como você se identifica. Então, você se identifica homem, mulher, não binário. E atração sexual é quem você tem atração. Então, por quem você tem atração. Então, se você tem atração pelo mesmo sexo oposto, hétero, lésbica, essas coisas. Deu? Deu para entender? Bem? Deu? Muito bem. E aí eu acho que assim, eu estava perguntando para ela, que a gente obviamente treinou isso aqui um pouquinho, mas assim, eu acho que para vocês e para mim também é sempre uma pergunta, como uma pessoa que é adolescente, que está começando uma vida, está pensando com uma série de desafios, toma uma decisão dessa, toma uma decisão de caminhar para, né, esse lado, ou o que for a forma da gente dizer. Então, estava perguntando para a Marina, eu falei assim, como que você acha que é isso? Quão preparado um jovem está para tomar uma decisão de se colocar numa condição, né, do gênero A, ou do gênero B, ou do sem gênero, duplo gênero, o que for, se ela está preparada para uma decisão como essa, né? Não sei vocês, mas eu tinha essa curiosidade, né? E aí eu perguntei, e aí, você acha que está preparado para tomar uma decisão? Eu acho que, de qualquer forma, é um processo longo, não é algo que você decide do dia para a noite. Então,
foi o que você falou, tentar. Se você se vê de forma diferente, você pode tentar ver como você se sente, e aos poucos. É um momento de você se conhecer, né? Acho que na adolescência você vai se conhecendo, então acho que é válido você, se você se sentir à vontade, tentar mudar, tentar ver se combina com você, se é você mesmo. Se não, você pode voltar atrás, você tem essa liberdade, que é você mesmo. Gente, sabe o que? Quando eu ouço ela falando assim, pensa que na nossa geração a gente não tinha oportunidade de voltar atrás. Lembra da parede? A gente não quebrava a parede. Eram os limites. Então, assim, quando ela fala, a gente tem a opção de ir e voltar atrás, a gente escolhia a faculdade até o fim, mesmo que não gostasse. Né? A gente era obrigado, de uma certa forma, a ter esse caminho. Então, eu acho que nessa fala eu vou complementando para entender aonde estão as sutilezas das diferenças. Por que às vezes a gente se incomoda com algumas coisas? Mas eles podem. Pode quebrar a parede, pode voltar, pode tentar, pode ter outra rota. Muito bom. E aí eu acho que a gente está num momento que a gente fala muito sobre saúde mental, né? Pressão de saúde mental. A gente falou aqui sobre, né, mental health na palestra da Simone Biles. E aí eu queria te ouvir, porque esse é um tema... É para todo mundo, né, gente? Estamos aqui, todo mundo tem uma pressão sobre isso. Mas eu acho que a gente olha a juventude hoje com essa característica, que é real, né? É diferente. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você vê, né? Você, seus amigos. Acho que comigo e com as pessoas que estão em volta de mim, meus amigos, a gente tem bastante liberdade sobre o assunto. Então, não é uma coisa que a gente esconde quando está passando por alguma dificuldade mental mesmo. Então, ansiedade, depressão são assuntos que, tipo, a gente conversa, não é uma coisa que você esconde ou tem vergonha. Mas é uma coisa que acontece bastante, até porque eu acho que, pelo menos na nossa fase, a gente passa por muita coisa e muita pressão na escola, na internet, com rede social, porque você está o tempo todo ligado. E na faculdade mesmo, minha professora já falou sobre isso, porque você não tem um tempo de descanso. Você está o tempo todo na tela, o tempo todo você está com a cabeça ligada, então isso mexe também. Então acho que isso dificulta um pouco para a gente, porque a gente tem muita coisa para lidar e não aprende como lidar com isso. Acho que ninguém aprende, porque as coisas são novas, mas... eu acho que tem mais visibilidade, mas tem bastante dificuldade também para lidar com tudo. Eles mesmos, né? A Marta estava falando uma coisa para mim que eu não tinha... Que eu falei, mas e aí? Eu também, né? Também lidei com dificuldade, também tive que estudar, também tinha essa pressão. Só que a pressão que a gente sofria é um pouco diferente, porque ela tem matérias que são duplas matérias, né? Que a gente estava falando. Ou uma mudança de grade diferente. Ou você tem uma pressão que você falou de eu já tenho que sair bem, né? Eu já tenho que sair resolvida. Sim, você tem que se decidir logo. Então, assim, acho que tem aí um outro composto que é um pouco diferente. A gente estudava, talvez, matemática, português, geografia, história, né? Hoje tem empreendedorismo, mecatrônica, não sei o que lá, e eu tenho que ser o primeiro, e eu tenho que ir para a Olimpíada. Então, é uma pressão que, às vezes, a gente não vê, mas que existe ali nesse outro lado. Por isso que a gente estava falando do colaborador e tudo. Existem os dois lados da moeda. É muito interessante quando a gente se coloca nesse lugar para entender, porque para mim era tudo igual, né? Eu também estudei, eu também trabalhei, eu também fiz tudo isso, mas talvez não era igual, né? E aí eu vou pegar num ponto que eu já dei um spoiler ali, que eu adoro, gente. É a questão da expressão, né? Que eu entendi que expressar é importante. Então, você diga por que é importante. Bom, no meu ponto de vista, é importante para justamente você poder ser você mesmo. Então, poder se expressar. Eu acho que eu comecei a me expressar pelo cabelo. Então, foi quando eu consegui mexer com química e pintar e aí cortar. Tem gente que faz isso pela roupa, por joia, acessório. Então, eu acho que a autoexpressão é muito importante. Você começa a se sentir bem com você mesmo, porque você se olha no espelho e gosta do que você vê, e você quer sair na rua e quer mostrar para os outros. Então, eu acho muito importante. É uma segurança, e muito bom. Né? E ela arriscou, né, gente? Porque, na verdade, eu pude participar desse processo. E é muito interessante, e aí vou dizer em particular, porque quando ela tinha o cabelo daquele jeito, ela queria muito pintar. Muito. Mas eu não deixava.
né? Porque é óbvio que está aqui, né? Eu não deixava de jeito nenhum. Por que ia estragar o cabelo? Era lindo aquele cabelo. Por que ele ia passar química no cabelo? Podia cortar, mas passar química. E um dia um cabeleireiro falou para mim, Cris, é agora, é a hora dela. Pois se você não deixar, agora que ela vai queimar o cabelo e está tudo bem. E aí eu falei para ela, depois de ela tentar muito e pedir muito, eu liguei e falei, olha, vou deixar. Segundo ela ficou pulando meia hora de felicidade, porque eu não estava em casa, eu só avisei, né? E aí a gente foi, e foi a primeira transição aqui desse cabelo maravilhoso. Eu não tenho como descrever para vocês o que foi a felicidade, né, de poder realizar esse negócio. Só que depois a menina se empolgou, né? E aí a gente foi para todos os lugares da autoexpressão. Então você pode dizer o que é, né? Realmente é um grande valor isso, você testar, né? E você se colocar nesse lugar, né? Foi muito bom. E acho que ter apoio da família também foi muito importante, porque eu conheço muita gente que tem uma amiga minha que raspou o cabelo, a mãe dela odiou. Então, eu acho que apoio também é sempre bom. Acho que a gente aprende, né? Eu lembro que ela fala assim, mas deixaram você cortar o cabelo? Ela falou, mas não é meu o cabelo? Como é que ela assim deixou, né? Mas vamos falando aqui da expressão, da autoexpressão, o quanto que acessório faz parte, né, Má? O que é acessório? Qual é o papel? Porque a gente está aqui num ambiente onde a gente está trabalhando com isso em particular, né? Então, o acessório tem parte, ele tem um espaço nessa expressão que você está falando, né? Tem cada um usa acessório que gosta, mas eu sempre acho que acessório é um jeito de você meio que complementar o seu look, o que você está vestindo. Eu gosto de usar corrente, tem gente que gosta de usar brinco, eu tenho uma amiga que adora usar brinco com pedra, brilhante. Então, eu acho que ajuda você a se sentir bem. Então, quando você, às vezes está faltando coisa, você coloca um brinco, um colar, alguma coisa e parece que tipo as coisas combinam e flui. Então, às vezes acessório é o que está faltando. Ele consegue, acho que responde um pouco do que a gente estava conversando aqui. Então, acho que o acessório tem um espaço, né? Então, pode ser que a joia tenha. Aí a pergunta que eu falo, e a joia em si, ela tem espaço? Como é que você vê? Eu, particularmente, não sou muito de usar joia, mas eu conheço amigas que gostam. É aquela coisa do poder comprar ou não, porque a gente não tem dinheiro para comprar. Mas, normalmente, quem gosta tipo, pede aniversário ou guarda dinheiro. Então, sempre tem aquele lugarzinho que você pode procurar. Eu acho que eu vejo, assim, poucas joias modernas e voltadas para a nossa geração. Então, eu acho que isso, às vezes, dificulta um pouco, porque não é muito moderno, é mais coisa feita para adulto mesmo. Então, você não se sente muito naquele lugar. Mas tem gente que gosta, então você sempre vai achar o seu lugar. Tem um público, né? Tem o público. Mas eu acho que essa fala, e eu achava bem interessante que eu perguntei para ela, você anda, quando você vai ao shopping ou caminha, você entra em uma joalheria? Ela falou que não. Por isso, né? Por que você não entra? Porque é para adulto. Ela falou assim, eu posso responder? Pode. Porque ela não se sente parte daquilo, ok? Não está dialogando com ela. É um pouco do que aconteceu com a nossa amiga que falou que reformou a loja e ela ficou distante. Então, assim, por que a gente vai entrar num lugar que a gente não se sente acolhido, né? Não é nosso, não é pra gente, né? Então, acho que eu vou fazer uma última pergunta e a Marina se colocou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta para ela. Fica à vontade também. Mas a minha pergunta é assim, você tivesse que deixar um recado, né? Para isso aqui, né? Que está todo mundo aqui, de tudo que ela falou, já que vocês estão ali na outra ponta, né? Para eles como joalheiros, como empresários desse ramo da joia. Eu acho que se você quer falar com a gente, tenta entrar na nossa cabeça e ter gente da geração do lado para poder perguntar e ver o que gosta. Então, tipo, tenta se infiltrar mesmo nessa geração, porque não tem muito outro jeito, não dá para adivinhar. Você tem que entrar e procurar e fazer parte do movimento de todo mundo para poder entender o que está na cabeça de todo mundo. É isso. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer... Foi. Olha, adorei, tem várias mãos aqui. Se quiserem abrir o microfone, então, para a gente fazer igual da outra vez, acho que é melhor, né? Oi, boa tarde.
A minha pergunta é se você e seus amigos conversam sobre a questão ambiental, que às vezes é um problema no mundo da moda e também é um problema com as joias. Por exemplo, a questão dos Yanomamis, do garimpo ilegal, se vocês conversam sobre isso, se preocupam com isso. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é se numa questão de embalagens, vocês iriam preferir uma coisa mais vintage, que pega coisas usadas mesmo e coloca para uso de embalagem, ou prefere algo mais reciclado, mas com uma cara bem mais jovem? A primeira pergunta sim, a gente conversa um pouco. Eu vejo muita gente falando de algumas marcas e fala sobre como elas afetam, por exemplo, o meio ambiente, algumas coisas, porque tem gente que para de comprar se a marca afeta muito e prejudica. Então, é uma coisa que é falada assim. E a embalagem, eu acho que a gente leva muito em consideração se é reciclado, se não é. Muito plástico também pode incomodar, mas a coisa do vintage ou não, eu acho que depende mais por pessoa ou da marca mesmo. Mas eu não vejo muita preferência se é vintage ou não. Eu acho que é a coisa do sustentável ou não. Gustavo ali, é? Tem alguém aqui? Ah, tem aqui também. Oi. Se você tivesse que pedir para uma designer fazer uma joia para você, como você descreveria essa joia? Eu particularmente gosto de coisas pequenas, não muito grande e não que chama muita atenção. Então eu acho que seria alguma coisa mais simples, tipo um colar com uma pedra menor, ou no piercing mesmo, fazer um piercing com uma coisa diferente, uma coisa legal, mas de um tamanho menor. Não é uma coisa muito extravagante. Tá. Mesmo brinco, sempre minimalista. Eu preferencialmente gosto de coisas menores. Eu conheço de gente que gosta de um brinco um pouco maior ou mais pendurado, mas normalmente não muito grande. Não vejo muito. Tá, obrigada. Imagina. Posso só fazer um complemento? Se você olhar para ela aqui, o brinco dela é um alfinete. E o piercing dela é uma adaga. Então, eu acho que tem uma questão, e ela falou isso para mim, eu estou tomando a liberdade porque eu fiz uma pergunta e ela me falou, eu gosto de coisas diferentes. Então, o pequeno está ok, mas o brinco dela é literalmente um colchete. Entende? E ele veio assim, não é que ela montou, ele veio assim. Ela buscou dessa forma, assim como a adaga também. Imagina. Marina, eu gostaria de te perguntar, se você chegasse num ponto de venda, uma joalheria, claro que o ideal seriam as duas coisas, mas o que você acha que te atrai mais? A apresentação visual, que ela iria, óbvio, te atrair para conhecer, ou o discurso de um consultor que estivesse te atendendo? É o que eu falei, óbvio que o ideal seriam as duas coisas, mas se você tivesse que elencar uma ou outra, qual seria mais atrativo para você? Eu acho que eu iria primeiro no visual, que é o que atrai de primeira. Então, se eu estivesse passando e visse alguma coisa que eu gostasse, seria a primeira coisa que eu ia lá ver para ver se eu realmente gosto, é uma coisa interessante, mas o visual, com certeza, é o primeiro que você pega. E talvez depois, para uma fidelidade, teria Sim. que ser o discurso. Então tá, muito obrigada. Imagina. Bom? Marina, tudo bem? Você falou que, geralmente, quando você passa em joalherias ou coisa do tipo, você vê algo para adulto. Beleza.
Você conseguiria definir algumas características que você consegue falar assim, pô, isso me remete a algo mais adulto, não tão jovem, cool, ou alguma coisa que você se identifique? Eu acho que o brinco dela pode ser um exemplo. Eu definitivamente vejo isso como algo para uma pessoa mais velha que eu. Eu não usaria. Eu acho que são coisas que eu vejo. Eu acho que coisas maiores assim, que chamam mais atenção, são coisas que eu vejo mais para adulto e menos moderna. Eu vejo, por exemplo, esse brinco para mim não é moderno, tá? Então, tipo, são coisas do tipo. Se eu puder usar você como exemplo, eu acho sua pulseira e seu colar muito legal. Mas eu não usaria. Eu veria algo para dar para minha mãe, por exemplo. Perfeito. Claro. Obrigado. Muito bom, gente. Ok. Aqui tem uma. Vou fazer uma dela. Alguém tem alguma? Senão a gente vai encerrar para o horário de vocês também. Oi, tudo bem? Quero te perguntar uma coisa. O que é luxo para você? Tanto no monetário como no não monetário. Luxo para mim são as marcas que eu já conheço como estando no luxo. Então, tipo, Gucci, Louis Vuitton. Eu conheço muito pouco sobre luxo. Eu sei um pouquinho mais por causa dela, porque ela trabalhava com isso e tal. Mas eu conheço como sendo marcas bem mais altas de valor e como já estando nesse patamar. Então, são marcas que eu conheci por alguém falando que aquilo era de luxo. Então, eu não conseguiria definir exatamente o que eu acho que é de luxo. Eu nunca parei para olhar essa definição, mas seria tipo, marcas que meio que já é um consenso comum que é luxo. Tipo, é mais cara, tem alguma história, eles têm esse jeito de vender diferente. Normalmente, lojas que você vê que seria de luxo, tem pouquíssima roupa dentro, na loja mesmo. Os cabides eles são bem menos cheios, tem pouca variedade de roupa. Tipo, uma roupa de cada no cabide à mostra. Toda vez que eu entro numa loja que meio que é de luxo, é meio que assim. Então, eu vejo pelos padrões, eu acho. Não sei se respondeu. Acho que não. Não, O que assim, é luxo para você, pessoal? Para você, pessoal, assim, ou para o seus que eu ia amigos. perguntar. Se você tivesse que ir a algum lugar de luxo e você tivesse que se vestir por uma peça, o que você colocaria? O que é o luxo para você? Para a tua geração, na verdade, que você vê? assim, a minha pergunta não era nem sobre acessório, joia, roupa. Era mais assim, por exemplo, meus amigos. Nossa, aquele meu amigo tem aquilo ali. Nossa, ele conseguiu ter aquilo ali. Tá. Eu acho que Gucci é uma que todo mundo fala, caramba, uma blusa da Gucci. Tipo, sempre é uma coisa assim. Na minha idade, eu não vejo ninguém usando Louis Vuitton, essas coisas, mas eu acho que se eu visse alguém, com alguma amiga minha ou alguém com uma bolsa da Louis Vuitton, eu ia falar assim, caramba, tá podendo. Caramba. Eu acho que seria isso. Eu não sei definir o que é luxo para mim, porque eu nunca parei para pensar, mas eu acho que tem algumas marcas que você olha e fala, caramba, é isso aí. E eu acho que a Gucci é a que é a mais falada. Dá para usar de referência, gente. O que eu sei? Vou fazer uma última pergunta, então, e a gente encerra. Pode ser? Olá, Marina. Olá, Cris. Oi. Pergunta. Você herdou todas as joias da sua mãe. O que você faz com elas? Acho que provável que se as douradas eu provavelmente vou vender ou dar para minha avó se ela quiser. Se tiver, tem algumas que eu gosto dela, tem uns brincos simples que eu gosto, mas eu provavelmente ia vender ou
derreter e fazer outro acho difícil. Só se for prata, talvez. Se for dourada, vender. Dá para o outro. Obrigada, gente. Eu vou arrumar antes o que fazer com elas, né? Gente, super obrigada. Obrigada pela oportunidade. Má, obrigada por ter topado vir aqui. Obrigada, IBGM, por ter acreditado, né? Espero que tenha sido bom para vocês. Sempre, para mim, é ouvir da fonte, né? Obrigada, gente. Obrigada.